3, versículos de 1 a 7. Todos encontraram? Está lá mais no final, perto das epístolas de João, antes de Apocalipse. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Edificando o relacionamento familiar, aprimorando o relacionamento através dos preceitos, dos ensinos da palavra de Deus. Todos aqueles que se casam ou que sonham se casar, desejam ser feliz no relacionamento, ter uma família onde haja harmonia entre marido e mulher, entre pais e filhos, que seja um ambiente de paz, de comunhão, de alegria, de auxílio e de cooperação mútua. Mas nós, infelizmente, desde que o pecado entrou na raça humana, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas, às vezes com nós mesmos ou com a outra pessoa. Então, desde que a raça humana, a humanidade, foi maculada, contaminada pelo pecado, toda a natureza sofre, geme, padece, passa por lutas, tribulações, dificuldades. E ainda mais quando o homem ou a mulher se afasta de Deus, quando ele deixa de conhecer as Escrituras e deixa de aplicar na sua vida aquilo que a palavra ensina, aí ele sofre mais ainda, porque ele está entregue à sua própria sorte, vivendo segundo os seus próprios pensamentos, e a tendência da natureza humana é o egoísmo, é buscar os seus próprios interesses, é não se sensibilizar com a dor, com a dificuldade, com os sentimentos do outro. Essa é a inclinação humana. Mas a palavra de Deus tem muitas orientações, muitos ensinos. E quando nós compreendemos, aplicamos na nossa vida, colocamos em prática, no nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa família, assim começa a mudar. Nós temos a possibilidade real, nós temos a certeza que com Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo, a capacitação do Senhor, nos ajudando, nós conseguimos superar as nossas limitações, as nossas fraquezas, e o nosso lar ser abençoado. É isso que nós desejamos. Ter uma família de bênção, de paz, de comunhão. E o Senhor Deus estabeleceu desde a criação da humanidade para que todos vivessem em família. É o plano de Deus. Deus não quer que o homem e a mulher sofra isolado. Viva a solidão. Caminhe isolado, distante. Ele quer que viva em família. Toda a história narrada na palavra de Deus, desde a criação, passando pelas tribos de Israel, passando lá pelos
pelos patriarcas, pelas tribos de Israel, passando pelo nascimento de Jesus. Sempre Deus trabalhou em famílias. Sempre Deus cumpre os seus propósitos através das famílias. E o ser humano é a cria mais dependente. Você olha no campo os animais, quando se reproduzem, dali a pouco a criazinha fica de pé e já sai, né, meio trêmulazinha, mas já sai acompanhando a mãe. Um bebê, se a mãe não o acolher nos seus braços por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não resiste. Se não alimentar, se não pôr comida na boca, se não dar o asseio. Então, o ser humano é extremamente dependente. Deus estabeleceu assim, para que nós vivamos em família. Se não fossem as famílias, a humanidade já teria sido extinta da terra. Como que vai cuidar um do outro? Os braços da mãe, a proteção do pai, a provisão do sacerdote da casa. Deus tem seus planos com as famílias. Deus trabalha com as famílias. Então nós precisamos valorizar. Enfrentamos problemas, sim, muitos. Mas nós não podemos viver do passado. Nós agora somos novas criaturas em Cristo. Nós agora temos a possibilidade de recomeçar, de reconstruir uma nova vida, caminhando com Cristo, reconstituindo uma nova família. É possível, porque para Deus não há impossíveis. Deus pode mudar as circunstâncias, trabalhar nos corações endurecidos, aproximar os que estão distantes, apaziguar os corações que estão em conflito. Nós cremos num Deus todo-poderoso. A família é uma instituição divina. É por isso que ela é tão atacada. Por isso que o diabo faz de tudo para destruir. Faz de tudo para jogar um contra o outro. Para jogar os pais contra os filhos contra os pais. Então, filhos, aprendam a olhar para a mamãe e para o papai como bênção de Deus na sua vida. Alguém que constituiu para o seu próprio bem, para você crescer, ser educado, ser instruído no temor do Senhor, para você ser bênção na sociedade. O texto que nós lemos dessa epístola de 1 Pedro, ele está inserido num contexto muito interessante. O apóstolo Pedro, ele traz no capítulo 2, vários do cristão perante a sociedade. E ele mostra-nos como nós devemos nos comportar diante deste mundo, diante das pessoas que nós convivemos. Fala-nos que nós devemos ter um exemplar procedimento perante os não crentes. E ele nos ensina, no capítulo 2, a sujeitarmos às autoridades, às instituições, às autoridades que estão acima de nós. Todos nós estamos sujeitos às autoridades. Homens, mulheres, pais, filhos. A nossa sociedade está organizada assim. Autoridades civis, militares, políticas, administrativas, governamentais, série de autoridades. Então ele mostra esse primeiro tipo de autoridade. Depois ele dá um segundo modelo de autoridade, um segundo exemplo. Os trabalhadores, aqui ele chama de servos, estão submissos aos seus senhores, aos seus patrões, ao seu gerente, ao seu chefe, ao seu coordenador, ao seu diretor. Então existem diferentes tipos de submissão. Ele vem mostrando isso na palavra. E ele fala para nós sujeitarmos às autoridades humanas por causa do Senhor, porque é o Senhor que constituiu. Nós sermos sujeitos aos nossos patrões, porque isso é grato diante do Senhor. E depois ele diz no versículo 17 do capítulo 2, um resumo muito interessante. Tratai a todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. É um resumo. Logo em seguida, ele vem encorajando os crentes a suportar as lutas, as dificuldades, os problemas com paciência. E esse princípio se aplica ao nosso lar. Quando nós enfrentamos problemas, é hora de ter calma, paciência, não tomarmos decisões precipitadas.
porque a gente pode errar e depois lá na frente olhar para trás e pensar, se eu tivesse esperado mais um pouco, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, quem sabe teria sido outro desfecho. E ele aponta em seguida para um modelo extraordinário, que é Cristo Jesus. É o grande exemplo, porque ele sofreu em nosso lugar, não tendo pecado algum. E o apóstolo diz que ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. E ele diz, resumidamente, que quando Cristo foi ultrajado, foi humilhado, ele não revidou com ultraje. Ele não humilhou aqueles que o afrontavam. Quando maltratado, ele não fazia e não fez ameaças. E em tudo, Jesus foi submisso ao Pai. Ele não veio a essa terra para fazer a sua própria vontade, sendo ele o Filho de Deus, mas fez a vontade do Pai. Então veja que o apóstolo Pedro vem mostrando alguns tipos de submissão, apresentando como todos nós, de uma forma ou de outra, estamos submissos. Autoridades, os patrões e o exemplo de Cristo submisso ao Pai, para nós seguirmos os seus passos. E, diante desses exemplos, desses modelos de submissão, nós perguntamos, como está o nosso relacionamento familiar? Nós estamos imitando a Cristo na humildade, no temor, na submissão? Como estamos nos comportando diante dos problemas que nós enfrentamos? A paciência, a humildade? Como você tem encarado? Cristo tem sido o seu padrão de conduta no relacionamento com a sua família? Assim como ele buscou atender os interesses do próprio Pai e não buscar a si mesmo, servir a si mesmo, como estamos nós? Servindo a nossa casa? O texto que nós lemos, especificamente esses 7 versículos, eles contêm orientações práticas para as famílias. Fala para os maridos e fala primeiro para as esposas e depois para os maridos. E essas orientações práticas, esses ensinos, nós precisamos aplicar para que o nosso lar, a nossa família, aprimore, melhore o nosso relacionamento. Cristo, o modelo supremo. Então, falando inicialmente das famílias, das esposas, nos versículos de 1 a 6, ele apresenta algumas orientações de como a esposa precisa tratar o seu marido, para ser também um exemplo para os filhos. Embora ele não esteja aqui mencionando ou falando expressamente nos filhos, nós sabemos que uma família se constitui assim, a não ser aquelas que, por um motivo ou outro, não tenha filhos. Mas a conduta das esposas, de como ela trata o marido, fala muito, influencia muito na vida dos filhos. E nós precisamos passar para as próximas gerações os melhores exemplos possíveis, para que os nossos filhos sejam abençoados. Para aquilo que nós não acertamos, os nossos filhos não errem. Olha, meu filho, eu passei por isso, eu aprendi isso, e os filhos precisam ouvir o exemplo dos pais, para serem abençoados. Para que você construa uma família debaixo da bênção e da direção do Senhor. Então, a primeira orientação que o apóstolo traz para as esposas é que elas sejam submissas, vivam submissas aos seus próprios maridos. E submissão é sujeitar-se, é colocar-se debaixo da mesma missão que o marido. Não é subordinação, não é inferioridade, não é uma subalterna e o marido um superior. Quando fala em submissão, as feministas chegam, tem urticária, dá até alergia nas feministas. Que nada, você se submissa a seu marido. Não é verdade? Dá até alergia, até se empola. Mas é a palavra de Deus, é o modelo que Deus constituiu. Deus estabeleceu
para que a mulher viva debaixo de uma liderança, de um cuidado, de uma proteção. Então, é colocar-se debaixo da mesma missão. É estar lado a lado do seu esposo. Estar sob os cuidados dele. E a Bíblia aqui, o apóstolo, cita o exemplo de Sara. Sara tratava Abraão, o patriarca, com muito respeito, chamando-lhe Senhor. Não é que ela estava se colocando em posição de inferioridade, mas tratando-o com respeito. E a Bíblia nos ensina a tratarmos os outros superiores a nós mesmos. Não é nós nos sentirmos inferior, não é isso. Assim como Cristo é submisso ao Pai, né, faz a vontade do Pai, é o modelo que nós precisamos seguir. Tratar o outro, principalmente no relacionamento familiar. Tratar com respeito, porque o marido precisa assumir as responsabilidades de provedor, de cuidador do lar. Então, a palavra de Deus também nos traz o modelo de Cristo e a igreja. A igreja está submissa a Cristo. Assim também, as esposas precisam estar submissas aos seus maridos. E como Cristo trata a igreja? Daqui a pouco nós vamos falar para os homens. E Cristo não trata a igreja de qualquer maneira. Cristo trata a igreja de um modo muito especial. Então a igreja é atraída a Cristo pelo amor de Cristo, por ter morrido na cruz, deu a sua vida. Então assim também a mulher é submissa, sendo atraída pelo amor do seu marido. Trata de uma forma tão especial, que ela não se recusa a estar debaixo da liderança dele. Muitas mulheres não se colocam em submissão aos seus maridos, porque não são tratadas com amor e com dignidade. Infelizmente. Mas, do outro lado, nós temos outras que não aceitam, por orgulho, por dureza de coração e excesso de iniciativa. Às vezes, tudo tem que ser do jeito dela. Não, mulheres, dê responsabilidade do seu marido. Uma certa vez, eu e a Shirley levamos as nossas filhas para serem vacinadas. Quando chegou no posto de saúde, a enfermeira pegou, olhou, falou assim, da Larissa está atrasada essa vacina e da Priscila está atrasada essa outra. Aí ela olhou para o cara, ela nos conhecia, né? Olhou para a gente e falou assim, e aí? Quem que é o responsável? Seria muito fácil eu falar. Ela, que não olhou o cartão. Eu falei, não, a responsabilidade é minha. Eu sou o culpado. Porque eu também, como pai, preciso cuidar da saúde das minhas filhas. Então, prontamente, sem discussão, a responsabilidade é minha. O grande problema é que muitos não querem assumir as responsabilidades. Quer jogar tudo em cima do outro. Então, não tem excesso de iniciativa. Diga, olha, faça isso, me ajude nisso, me ajuda naquilo. Dê oportunidade para ele exercer a liderança. Então, que esses exemplos de Sara com Abraão e da igreja com Cristo ensine as mulheres a aceitar e respeitar e até incentivar a liderança do seu marido, para que ele assuma a responsabilidade. Essa lição é importante. A segunda lição que ele traz para as mulheres é como a mulher cristã vai ganhar o seu marido descrente para Cristo. E serve também para os filhos. Não apenas com palavras, mas principalmente pelo seu comportamento honesto, como diz no texto, cheio de temor a Deus. Não adiantam palavras de pregação, se as atitudes não demonstram transformação. Não demonstram que é um cristão, que é uma cristã. A semelhança de Cristo, manso, humilde, submisso, pronto a servir, impactou tanto a geração e a humanidade, que a igreja é atraída a Cristo. A mulher que serve ao Senhor, a mulher que é temente, a transformação na vida dela, o marido vai olhar assim, que coisa impressionante. Já ouvi contar um testemunho de uma mulher
que o marido chegava bêbado na madrugada com os amigos. Acordava, ela falou, vai fazer café para nós. Ela levantava, caladinha, ia para o fogão, fazia o café e servia ele e servia os amigos. Diz que um dia um dos amigos falou assim, me diz uma coisa, por que a sua esposa faz assim? Se eu chegar lá em casa assim, meu amigo, a casa cai, vira uma guerra. Ele falou, não, ela é crente, esse negócio de igreja, de Bíblia. Ele falou, o quê? Como assim? Ele foi profundamente impactado. Falou, não. E foi conversar com ela. E ela o evangelizou, e ele se rendeu a Cristo. Glória a Deus. Falou, não é possível. Uma pessoa desse jeito. E depois ele começou a cobrar do marido. Falou, rapaz, você tem que valorizar. Uma pessoa assim não existe. Então, o exemplo, o testemunho, a maneira de tratar fala muito alto. Então, a conduta da mulher cristã precisa falar muito mais alto que muitas palavras, sem qualquer exemplo. E para os filhos também. Não adianta falar para os filhos, se os filhos não verem mudança. Quando os filhos olham para o pai e para a mãe e falam assim, não, minha mãe é diferente, meu pai é diferente. É um homem temente a Deus, é um homem que serve ao Senhor com integridade. Eu quero seguir o exemplo do meu pai. Eu gosto de lembrar do meu pai. Meu pai tem 1 ano que faleceu, que o Senhor o levou. Um homem simples, humilde, pouco estudo, mas pensa num homem íntegro. Eu nunca vi uma pessoa bater a porta da nossa casa para cobrar sequer R$1 que ele tenha ficado devendo para alguém. Nunca. Íntegro, honesto, temente a Deus. O exemplo dele falou muito e fala muito alto ao meu coração. E é esse legado que os nossos filhos precisam receber. Olhar para nós e falar assim, realmente. E não é só os filhos, não. Os netos, né? Os parentes próximos. Né? Às vezes um outro familiar olhar para você e falar, não, realmente, ali tem uma pessoa que, como as pessoas falam hoje em dia, né? Eu tiro o chapéu. Quer dizer, eu honro essa pessoa. Porque o exemplo dela fala muito alto. Então, a mulher cristã e piedosa, temente a Deus, ela exerce uma grande influência sobre a vida do seu esposo e dos seus filhos, porque as atitudes dela falam muito alto. E a terceira lição que esses versículos trazem para a mulher cristã é que o verdadeiro adorno da esposa não é o seu exterior. O texto não está proibindo, não está condenando o cuidado com o corpo, o zelo com a boa aparência da mulher, não é isso. O texto está alertando contra o exagero. Não adianta cuidar bem dos cabelos, usar brincos, pulseiras e outros adereços de ouro, trajar vestidos luxuosos, valorizar muito o exterior, é o que o apóstolo está dizendo, e negligenciar o interior. Não cuidar do coração. Ele aponta para uma moderação. É preciso cuidar da aparência, cuidar dos cabelos, dos vestidos. Você pode se adornar, mas não é esse o verdadeiro adorno. Você pode sim cuidar da sua aparência, mas adornar a sua vida com os valores do reino de Deus. Os verdadeiros valores que estão acima dos bens terrenos. É o que ele fala no versículo 4. Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então existem virtudes, existem valores que a mulher vai adornar a sua vida. Vai se tornar realmente uma mulher mais ainda preciosa aos olhos do Senhor. Porque cuida do seu exterior. O texto não está condenando, eu repito. A mulher pode se cuidar, se trajar bem, com elegância, mas não esqueça, modere, equilibre, porque não adianta estar com a aparência tão boa e às vezes o interior não ter a verdadeira comunhão, os verdadeiros valores do reino de Deus. Então ele aponta para essa moderação, cuidar da aparência, mas cuidar do seu coração, ter um espírito manso, tranquilo, calmo, sereno, que é de grande valor diante de Deus. Por nós mesmos, nós não conseguimos isso. Como nós vamos conseguir? Sempre, mulheres, peçam, Espírito Santo de Deus,
controla a minha vida, me enche, me dirige, me dá um espírito calmo, sereno, tranquilo, para que eu possa, em todas as situações, isso não só as mulheres, os homens, os filhos, né? Porque nós precisamos dessa graça, para nós sermos guiados pelo Espírito de Deus e não sucumbirmos aos impulsos fortes, incontroláveis da nossa carne. Qual é a nossa tendência diante de algumas situações? Explosão de fúria, né? Ah, pisou no meu pé, eu já respondo à mesma altura. Né? Mexeu comigo, né? Não. Existem valores que nós precisamos cultivar. E a família é abençoada, porque os filhos vão observando isso. E eles vão apreciar, admirar e desejar ter um casamento, se olhar para você e ver você apreciando essa instituição divina. Mas se ouvir de você só falando mal, só denegrindo, né? Só acusando, dizendo, não, casamento não presta, casamento, homem nenhum vale a pena. Aí o filho vai pensar assim, olha, então eu também não quero isso para a minha vida. Então a nossa responsabilidade é passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as novas gerações, ainda que tenha acontecido algo ruim na minha vida, meu filho, eu quero o melhor para você. Eu quero, minha filha, que você encontre um homem de Deus, você se case, tenha uma família alegre, em harmonia na presença do Senhor, né? Que você encha a nossa casa de netos, né? Logo a meia dúzia, né? Encher de netos, aquela alegria. Então é isso que nós precisamos passar para as novas gerações. Então, mulheres, se embelezem, principalmente o seu interior, com as riquezas da glória de Deus. Fiquem ainda mais belas, glória a Deus por isso, com a joia mais preciosa que pode adornar a sua vida, que é a ação do Espírito Santo de Deus em você. O brilho do Espírito. Resplandeçam a graça de Cristo no seu lar e fiquem ainda mais bonitas e mais amáveis. Dos filhos olhar para você e falar, minha mãe não tem igual. Como eu amo a minha mãe. Minha mãe também é um doce. Né? Minha mãe, graças a Deus, né, Deus ainda tem sustentado com vida. E quantas lições de amor. Minha mãe era minha confidente. Minha mãe que conversava às vezes, né? Meu pai ficava às vezes meio nervoso comigo pelas minhas rebeldias. Minha mãe me chamava para conversar. Não, meu filho, olha, não é assim, né? Presta atenção, você está errando nisso. Minha mãe sempre foi aquela voz da serenidade. Sempre falou baixo, manso. Como a minha mãe exerceu uma influência sobre os filhos. Extraordinária. Eu repito o que disse em outras ocasiões. Se estou aqui hoje, servindo ao Senhor, fruto das orações, das lágrimas, das intercessões e do exemplo dos meus pais. Como fala alto. É o grande legado que eles me deixaram. Glória a Deus por isso. Tenham um coração sempre manso e tranquilo. E façam do seu lar um ambiente de muita paz. Que a paz de Cristo reine. Maridos, a vez de vocês agora. Olha que interessante. Se você observar o texto que nós lemos, o apóstolo Pedro escreveu orientações em 6 versículos para as mulheres. Para os homens, o que ele falou está tão resumido que está num versículo só. Por que será? Será que os homens não gostam de ouvir muito? Os homens gostam logo de resolver, né? Fala logo, encerra. Mas ele traz ensinamentos preciosos para os varões. Primeiro, ensina a viver a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, com sabedoria. Viver com discernimento é conviver o cotidiano, o dia a dia, buscando entender, compreender a natureza feminina. Tem homem que fala assim, mas você é muito diferente de mim. Lógico, você está falando óbvio. É a mulher diferente mesmo. Deus fez assim. Para que você vai falar isso? Mas você não pensa como eu. Lógico, varão. Você está indo contra o que Deus fez. Então, você que está sendo cabeça dura. Olha para a mulher diferente. Ela é diferente por natureza.
Deus a fez assim. É tanto que o homem foi feito do pó da terra, do barro. A mulher não. O Senhor já tirou uma parte da costela do homem, já deu uma aprimorada naquela obra e veio aquela linda mulher. Então a mulher é diferente. Veio de um local muito perto do coração. Por que será? Deus tem seus mistérios. Então o homem precisa ter entendimento. Então, conviver com discernimento é aceitar e respeitar a mulher com as suas diferenças, como Deus a criou. E para você entender, você precisa conversar, ouvir mais a mulher. O homem tem dificuldade de ouvir muitas vezes, né? A gente quer resolver tudo rápido. Uma certa vez eu vi uma ilustração muito engraçada dizendo assim: foi lançado o livro de como entender as mulheres, volume 1, dessa altura. Eu sorri tanto, eu falei, gente do céu, que besteira. Você vai ler o volume 1 e não vai entender. Porque a mulher é diferente. É mais sensível, tem mais compaixão, é mais amorosa, é mais cuidadosa com os filhos. Olha o instinto de proteção da mulher em relação aos filhos. Olha na natureza, os animais. Chega perto de uma fêmea que deu cria. Ela avança, ela defende, ela briga. Lá em casa, outro dia, um passarinho, não sei dizer espécie, eu coloquei uma casinha de barro assim, e ela colocou um ovinho, e eu escutava o filhotinho lá dentro piar, né? E ela corria lá, pegava o alimento, entrava, aí calava, da pouco ela ia lá, buscava e voltava. E observando aquilo, eu falei, gente, quem ensinou um passarinho a cuidar da sua cria? Deus. Só Deus. Não tem como. Né? Como o presbítero falou hoje de manhã, né? Que a natureza, ela testifica do poder de Deus. Então, a natureza feminina é totalmente diferente. Então, busque conhecer a natureza feminina para você desfrutar melhor. Entender as suas diferenças físicas, emocionais, tudo. Então, essa é a primeira orientação. A segunda, trate a esposa com consideração. É levar em conta as suas opiniões, as suas escolhas, os seus sonhos, seus projetos. É tão deselegante quando você está numa roda de conversa e a mulher fala, eu queria tanto isso. Aí o marido vira e fala assim, cala a boca, mulher, você não sabe o que você está falando. Às vezes é o sonho dela. Cadê a consideração? Em vez de você falar, tá bom, meu amor, porque a mulher sonha, né? Aquele pôr do sol lindo, aquela montanha cheia de flores, a gente vai lá, senta debaixo de uma árvore, fica olhando a natureza, ao longo horizonte, com aquele céu azul. Vamos lá? Vamos. O homem vira para a mulher e fala, tu está delirando, mulher? Não, vai com ela no sonho. Caminhe com ela no sonho. As mulheres têm os seus sonhos. Então é honrar a esposa, é tratar com amor, com carinho, exaltar as suas qualidades. Como mulher, como esposa, como mãe. Os filhos reconhecerem, né, o cuidado, o zelo da mãe. Eu me lembro, uma certa ocasião, que eu cheguei muito cansado do exército. Eu servi o exército nessa época. E antes de dormir, eu limpava o cinto, aquela fivela que tinha que ficar sempre brilhosa, né? Passava o meu uniforme, engraxava o sapato e deixava do lado. Acordava de manhã. Um dia eu cheguei tão cansado que eu dormi, esqueci nem lembrei de arrumar. Quando eu acordei, eu falei, eita, eu não preparei meu uniforme. Quando eu olhei do lado, uma cadeira, tudo arrumadinho assim. Eu olhei aqui e falei, meu Deus, como a minha mãe é cuidadosa comigo. Ela viu que eu cheguei cansado, foi lá e fez o que eu fazia todo dia. Ela via eu fazendo. Então, eu preciso reconhecer o valor da minha mãe. Então, filho, quando a mãe faz alguma coisa por você, você precisa olhar para a sua mãe ou para o seu pai com outros olhos. Falar assim, não, realmente, olha o esforço da minha mãe. Olha o esforço do meu pai. Então, varões, nós precisamos tratar com consideração. E a palavra diz que é tratar como parte mais frágil, como um vaso mais frágil. E eu pergunto, como você trataria se você ganhasse um vaso muito precioso, valiosíssimo, que valesse muito dinheiro? Como você trataria esse vaso? Dando pancada?
Batendo de qualquer jeito, deixando em qualquer lugar. Não. Você ia colocar num lugar todo protegido, quem sabe faria até um armário de vidro, né? Para colocar. Não, isso aqui é tão frágil. Lembra aquelas... Hoje em dia, isso já caiu em desuso, que as pessoas no passado tinham um guarda-louça cheio de porcelana fina. Quem já viu isso? As irmãs já viram, né? Aquelas xícaras tão fininhas que você pega assim, parece que você está pegando uma folhinha de papel, né? Aquilo ali é frágil, é sensível. Então o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, trate a mulher com consideração como uma peça sensível, frágil. Não que a mulher seja inferior, mas a sua natureza mostra algumas fragilidades. Fisicamente, muitas vezes a mulher não tem a mesma capacidade física que o homem. E nas emoções a mulher é mais sensível, é mais emotiva. Às vezes você fala, a mulher chora. Do nada, ela chora. E principalmente quando está naquele período em que há alteração hormonal. Então o homem precisa ficar ligado. E lá em casa, 3, né, antes da minha filha casar, quando todas as 3 estavam naquele período, eu chegava em casa, bem devagarzinho. A Diel faz isso, sim, meu amor, está aqui, ó. Sabe, para não deixar ela triste, porque a mulher fica sensível. O organismo retém líquido, né? A mulher às vezes fica mais irritada. Então é hora de você ter paciência, ter calma com a mulher. Então os varões precisam tratar com dignidade, com consideração, com esse carinho, né? Observando que há uma certa fragilidade. Então é considerar como parte mais sensível nas emoções, nos sentimentos, né? E é preciso, então, ter cuidado ao falar. Não falar com grosseria, né? Não falar com dureza, com palavras ásperas, mas com amor e com brandura. É isso que a palavra de Deus está ensinando com esse exemplo, né? Com essa ilustração do vaso mais frágil. Então, existe também para os varões, para nós, um modelo, como Cristo trata a igreja. Cristo amou a igreja, deu a sua vida, morreu na cruz em favor da igreja. É um amor sacrificial. Nós dissemos no início que as pessoas hoje têm uma tendência a buscarem só os seus interesses. Então, os varões, os homens, principalmente o homem que teme ao Senhor, ele precisa olhar para Cristo e seguir esse modelo, esse exemplo. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, o homem precisa também amar, servir, se entregar, né, se sacrificar em favor da esposa. Você ama a sua esposa com esse amor? Você estaria disposto a dar a sua vida em favor da sua esposa? Eu conheci um presbítero que ele disse assim para mim uma certa vez, olha, quando eu casei com a minha esposa, eu não tinha coragem de morrer por ela, não. Eu vou ser sincero para você. Né? Eu falei, mas o que aconteceu? Não, hoje eu tenho coragem de morrer por ela, dar minha vida por ela. Eu falei, por quê? Depois que ela deu para mim 3 filhos, que eu vi toda a luta da minha esposa, a renúncia, a entrega dela, porque uma gravidez, né, um parto, o pós-parto, o período de amamentação, gente, é muita dedicação de uma mulher, é muita entrega. Ele falou assim, hoje eu tenho coragem de morrer pela minha esposa. Hoje eu tenho coragem de dar a minha vida por ela. Então fica aqui essa lição. Tratar a esposa com consideração, com amor. Depois ele diz, tratar com dignidade, de maneira digna, respeitosa, que valoriza a esposa. É não humilhar, é não exigir nada da mulher, nem na intimidade, aquilo que ofenda a sua dignidade, o seu valor, a sua honra pessoal, o sentimento que ela dá a si mesmo. Isso que é tratar com dignidade. É jamais tratá-la como objeto, que usa e descarta, que se aproveita e abandona por qualquer motivo. Não. Trate com dignidade. É fazer a esposa se sentir respeitada, honrada e valorizada dentro e fora do lar. Essa é a posição, esse é o tratamento. Marido e mulher são herdeiros da mesma graça de Cristo. Ele chama a essa atenção. Existem diferenças físicas e emocionais,
mas diante do Senhor, espiritualmente, ambos desfrutam de plena igualdade. Assim como um carece da graça, o outro também carece. Assim como a bondade do Senhor, né, a sua salvação alcança um, alcança outro. Então todos têm o mesmo valor diante de Deus. Mesmo aquele que não serve ao Senhor ou aquela que não serve ao Senhor. Jamais tratar de forma indigna, mas de uma forma amorosa. Porque ninguém é melhor do que ninguém no relacionamento. Todos nós carecemos da graça de Cristo Jesus. Amém? E o último, ele alerta os homens, os varões, para tratar a esposa com consideração, com dignidade, com honra, para que as nossas orações não sejam interrompidas, não sejam impedidas as nossas orações. Isso é um alerta muito importante. Então, olha que interessante. É preciso tratar bem, tratar com dignidade, para que a nossa oração chegue diante do Senhor. Então, se não observarmos esses ensinamentos, não tratar dessa forma, o nosso relacionamento espiritual com Deus pode ficar comprometido. Não adianta chegar na igreja, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Às vezes a esposa está ferida, está magoada, está triste, está humilhada. Não podemos agir assim. Porque o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, a partir do versículo 23, acerca da lei da reconciliação. Diz assim, olha, se você chegar diante do Senhor para oferecer a sua oferta, a sua adoração, o seu culto, e você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, ou se você lembrar, aplicando ao caso agora, a sua esposa está ofendida, está triste com você, deixa a sua adoração, deixa a sua oferta, deixa o seu culto, não oferece, vai lá primeiro e reconcilia. Aí depois você vem e oferece o seu culto a Deus. Porque o Senhor Jesus quer que da mesma forma que nós tenhamos comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, nós também tenhamos comunhão na nossa casa. Pais e filhos, marido e mulher, vivam em comunhão. O Senhor não vai exigir de nós uma adoração que primeiro nós não tenhamos comunhão na nossa casa. Então é muito importante, trate bem, porque a esposa é parte importante. O nosso relacionamento é uma parte indispensável para a nossa comunhão com Deus. Comunhão na casa, comunhão na família, comunhão na igreja. E assim, para crescermos na comunhão com Deus, para crescermos e aprimorarmos o nosso relacionamento, é preciso praticarmos a palavra de Deus no relacionamento familiar. Aqui foram algumas orientações. Existem outras. Portanto, pais e filhos, melhorem o relacionamento. Aquilo que você acha que você pode corrigir, que você pode aperfeiçoar, que você pode mudar na sua casa, toma a iniciativa. Viva conforme os preceitos da palavra de Deus. Você vai viver uma outra realidade dentro da sua casa. Você vai ver a ação do Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida e na sua família. Depende de nós. Esposas, respeitem, sejam submissas. Olhe o exemplo da igreja. Maridos, amem, cuidem, respeitem, valorizem, trate com dignidade, busque entendimento e amem a sua esposa como Cristo amou e deu a sua vida pela igreja, em favor da igreja. Pais, sejam modelos para os filhos. Sejam exemplos dentro do seu lar, para que eles olhem para você e digam, realmente, papai e mamãe têm muito a nos ensinar. Pais e filhos, sejam humildes e amáveis nos tratos de uns para com os outros dentro do lar. Caminhem sempre todos com Cristo, pois deixou grande exemplo de humildade para nós seguirmos os seus passos. Todas as famílias sigam os passos de Jesus. Que Deus abençoe cada casa, cada lar, cada família nessa noite. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e possamos crescer no relacionamento familiar. Amém, igreja? Vamos orar nesse instante, colocar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família diante do altar do Senhor.